O senhor é contra a criminalização da homofobia e da transfobia. O que o senhor pretende fazer contra isso? Não, se criminalizar... eu vou te criminalizar porque você é homossexual, né? Uma pessoa cometeu um crime contra você, isso tem que ser chamado de transfobia. Então nós vamos ter que botar narigofobia, magrofobia, gordofobia, vai ter um monte de fobia aí, porque, gente, a pessoa sofreu um crime... Ela tem que ter os seus direitos resguardados, independente do que ela seja. Não é mais fácil fazer igual a nossa Constituição fala, independente de cor, sexo, etnia, raça, cor. Pronto. Pra que eu quero saber da opção sexual de uma pessoa que foi roubada? Não, mas então, o senhor pretende fazer o que para reverter? Porque essa situação está dada, quer dizer, por interpretação do STF, como o senhor disse, há uma decisão de que é crime. Então, como reverter isso, já que o senhor deseja isso? Aí que tá, se estivesse em uma democracia plena, primeiro que o Congresso decidiria sobre isso, não seria o STF. E eles deram a escusa de que era por vacância de legislação, mas não é. O Congresso simplesmente falou, não vamos discutir isso aqui, a gente não quer discutir isso aqui. Isso é uma decisão. Não querer discutir é uma decisão. Agora, o que adianta eu me desgastar, colocar uma PEC para poder alterar isso, sendo que for uma decisão jurídica? Quem tem que mudar é o STF. Fazer o quê? Não sei se é com a DIN ou qual instrumento jurídico tem que ser feito para poder reverter a situação, mas eu, inclusive, eu sou impedido de ter o porte de arma, que é para defender a mim, a minha família, por conta de processo de homofobia. E por quê? Eu bati, eu xinguei, eu discriminei, eu cometi preconceito? Não. A pessoa só me perguntou como é que você vai chamar ele. Eu falei, eu não sei, do jeito que tá na certidão de nascimento dela. Eu sou obrigado a chamar pelo que você quer chamar? Então tá, nessa entrevista aqui agora vocês só me chamam então de lindo. Se você não me chamar de lindo, eu vou botar você na cadeia. Poxa, imagina, é criminal. Não é um processo civil, indenizatório, dando moral, não. É tipo assim, ou você me chama daquilo que eu quero, ou você é um criminoso. Peraí. Que classe no mundo que fez isso? Que foi tão intolerante assim? Não. Igual o Dino, pô. O Dino processou o Monark porque o Monark chamou ele de gordola. O Dino é o quê? O Dino é magro? Não. Se eu chamo ele de magro, é fake news. Se o cara chama ele de gordola, o cara bota ele no crime, eu tenho que fazer o quê, então? Tem que te perguntar antes, né? Ô, Vossa Excelência, como que você quer que eu te chame? Que aí eu não corri de ser processado. Brincadeira. Tem coisa mais importante pra gente tratar, poxa. Sabe, tem coisas mais profundas, tem coisas mais que as pessoas estão mais necessitadas. Agora, ficar impondo pros outros como você quer ser tratado? Mas em questão de identidade, o senhor então acha que a pessoa não pode determinar isso? Por exemplo, uma pessoa trans que deseja ser chamado pela forma como ela se identifica, o senhor acha que não seria o caso? Eu sempre ouvi aquela frase assim, o meu direito acaba quando o meu direito termina quando começa do outro, não é? O que hoje você pode chegar e determinar para outra pessoa? Me fala. Mas como a pessoa se vê, como ela se identifica, o senhor acha que então não quer dizer então que como a pessoa se vê se torna realidade. Então eu hoje, agora, eu me sinto o presidente da Câmara. Pronto. Então, e ai de vocês, e ai de quem discordar. Então assim, se a realidade ela é moldável àquilo que eu sinto, então acabou a realidade. Isso aqui já não é mais um copo d'água, não. Isso aqui é uma Coca-Cola. Então, pra que existe coisas concretas no mundo? Pra que quando você vai colocar lá numa prova lá, gênero feminino ou masculino, pra que não coloca nada, ué? Chega lá na hora e você sente o que quiser, porque tem gêneros também que são fluidos. Um dia a pessoa sente uma coisa, outro dia ela sente outra. E outra coisa, se a pessoa se sentir inocente, pessoal, dia 8, dica pra você, chega na frente do ministro Alexandre de Moraes e fala, eu me sinto inocente. Você não pode falar nada ao contrário, porque o que eu sinto se torna motivo até de lei. Não faz sentido, isso é uma premissa muito perigosa. Se um pedófilo se achar certo, como é que nós vamos ficar? Vai ficar uma situação difícil, né? Ou seja, não dá para mudar a realidade ao seu bem e prazer. A realidade é aquilo que está em si mesmo. Todo o histórico da humanidade, quando alguém tentou mudar a realidade pela vontade de si próprio, vai dar problema. O primeiro foi o diabo, que se sentiu algo que ele não era. E o resto é história.
E mudando de assunto, um outro tópico, tem uma diferenciação no Brasil entre usuário e traficante de acordo com a quantidade de droga. Sim. Qual que é a sua avaliação? Olha, para mim, o traficante é uma das piores raças que tem no mundo. É um cara que muitas das vezes não utiliza aquela droga e ele lucra com aquilo em troca da desgraça, né? Da falta de graça da vida da outra pessoa. O usuário, da mesma forma, de um nível proporcional, ele financia aquilo. Quem nunca viu aí Tropa de Elite, onde o Capitão Nascimento pega aquele menino lá e fala, olha, você financia essa merda toda aqui. Se hoje tem traficante com AK-47, com fuzil, com radinho, com estrutura de drone, com dinheiro para poder fazer um monte de coisa, esse dinheiro tá vindo da onde? Esse dinheiro está sendo financiado por alguém. E boa parcela é pelos usuários. Então, eu acho que assim, a maneira que digamos assim, você pegar um usuário lá, um cara que está fumando maconha e jogar ele dentro da cadeia junto com um monte de traficante, você está piorando a situação. O que eu acredito que possa ser feito? Você ter, de fato, tanto o Código Penal, você ser rígido, não o Código Penal, porque ele já é rígido, mas ainda ser mais rígido, no sentido coligado com os tribunais. Porque hoje o cara faz a dosimetria da pena, latrocínio, roubo seguido de morte, 12 anos de cadeia. Só que ninguém pega 12 anos de cadeia. Então, assim, o usuário, obviamente, aqui no nosso país não é permitido, por exemplo, maconha, enfim, cocaína, crack, todas essas drogas. E o traficante também, por um outro lado, ele deve ter uma pena grave e, para mim, nos casos de usuário, ele deve ser penalizado, mas obviamente não na mesma proporção que o traficante, porque são coisas diferentes, totalmente diferentes. O que o senhor acha das cotas na universidade e no serviço público? Cotas raciais? E as que existem. As atuais cotas. As atuais cotas. As atuais cotas que existem são raciais, correto? Sim. Então, para mim, cota racial não faz sentido algum, até mesmo porque existem, pode ir lá, onde eu nasci, por exemplo, tem várias pessoas pardas,